Vamos analisar aqui o PowerPoint que o Lula criou em resposta ao PowerPoint do Deltan Dallagnol com a vitória que ele teve no STJ. Você ficou sabendo, Lula será indenizado em R$75 mil por causa do PowerPoint do doutor Dallagnol. E veja bem, isso pode passar para R$100 mil, conforme o ministro Salomão, aí avaliando a questão de correção monetária, juros, etc. Mas vamos lá, para a gente ganhar tempo, não vamos ler tudo. A maioria aqui é palhaçada, como família atacada e perseguição política, etc. Mas eu vou começar logo com uma coisa verídica nesse PowerPoint. Processos anulados. Lula tem razão. Processos anulados. Agora, por que foram anulados? Porque o Lula não cometeu crimes? Não. Aí você pode até associar com o último círculo, na mesma fileira, o último, Moro suspeito. Porque essa foi a manobra, a estratégia. O Lula não foi absolvido, como diz aí no primeiro círculo da última fileira, e nem inocentado, ali inocência comprovada, ali no último círculo da primeira fileira. O que aconteceu é que a Suprema Corte inventou a história de que o Moro foi um juiz parcial na causa e o outro processo foi em relação ao território. Curitiba, a 13ª vara, não é a vara competente para julgar Lula. Então vamos anular tudo, recomeçar do zero e mandar para Brasília, mas tudo isso foi parte de uma estratégia. E justamente para prescrever. Então, você não tem ali o Lula sendo inocentado, porque ficaria uma coisa bem estranha. Calma aí. Se ele foi inocentado, como prescreveu? Como o Ministério Público Federal mandou prescrever? Você já viu alguém inocentado? Ó, o juiz lá, bum, declara o Lula inocente. Legal, inocente. Aí depois prescreveu. Ué, mas prescreveu o quê? Gente, a prescrição é a questão de tempo. O Estado não tem ali o direito de punir o réu por conta do tempo. E com o Lula com 70, mais de 70, a prescrição cai pela metade do tempo. Isso tudo foi um jogo. Porque tem uma outra mentira aí nesse PowerPoint mentiroso do Lula. Ausência de provas. Gente, o que mais tem é provas. Cadê a prova? 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 Engraçado que ele ficava assim pro povão, pra sua bolha. Não encontraram nada no meu apartamento, reviraram um colchão, televisão, abriram TV, etc, geladeira, não encontraram joias, não encontraram malas de dinheiro. Gente, não era isso, por isso que o Lula estava sendo investigado. O crime do Lula não se relacionava com lavagem de dinheiro por meio de joias, dinheiro em espécie, e sim ocultação de patrimônio. Óbvio que não vai encontrar, ninguém vai encontrar joias ou dinheiro, e sim documentos relacionados ao imóvel. E a Polícia Federal encontrou esses documentos. Então não tem essa, isso aí é ridículo. A inocência de Lula passo a passo, isso é fake news. Cadê os checadores, as agências de checagem? Fake news do Lula, o Lula não foi inocentado. Mas que lambança é essa? Mas existe sim uma resposta para essa lambança. O Lula tem aliados no STF, na Suprema Corte do país. Ponto. Inclusive ministros indicados por ele mesmo, a dedo. Tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu. O maior ladrão da história do Brasil, condenado em 3 instâncias por vários juízes, inclusive teve até pena aumentada em segunda instância. Inclusive o próprio STF na época recusou o habeas corpus, ou seja, entendendo que o Lula mesmo era um ladrão e é um ladrão. Mas aí teve todo o jogo para poder soltar o Lula e mandar para prescrição, porque se mandar para julgamento novamente é cadeia de novo. Então foi tudo um jogo, uma armação. E aí, gente, eu vou colocar aqui trecho da parte que o Deltan Dallagnol agora se revolta com a sentença e a decisão do STJ. Acompanhe. E os ministros disseram que o ex-procurador, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente.
Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em 2 instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Pois é, né? Vale lembrar que Deltan Dallagnol, assim como o então juiz Sérgio Moro, deram muita brecha para o STF fazer esse jogo todo, né? Então, o Moro, ele é juiz. Foi se meter na política, deu brecha. Deu brecha, porque hoje, gente, infelizmente, a Constituição, o direito, é interpretação. Tudo é conforme o entendimento do juiz. Uma vez eu estava assistindo uma aula de direito, a professora disse o seguinte: olha, o juiz ele pode corrigir a Constituição, caso ali esteja desatualizado, tipo assim, olha, o casamento se dá entre homem e mulher. Não, mas hoje o mundo se modernizou, também consideramos casar o homem com homem. Que merda, hein? A lei não existe pela letra, a lei existe pelo que pensa, entende ou deseja o juiz. É triste falar isso, mas é o que acontece. E vamos mudar de assunto aqui porque eu quero falar do ministro Barroso. Veja. A erosão democrática vem a partir de líderes populares eleitos pelo voto democrático. Eles desconstroem os pilares da democracia, concentrando poder no executivo, esvaziando ou cooptando o Congresso, perseguindo líderes de oposição, demonizando a imprensa, mudando regras do jogo. Inclusive, ele apontou para o Donald Trump, como se fosse um governo totalitário, eleito e aproveitou o poder. Qual a ação totalitária do Trump nos Estados Unidos durante seu mandato? Explica, Barroso. Não tem como explicar. Então vamos pegar o cenário do Capitólio, comprar a narrativa da imprensa da época e dizer que aquilo tudo foi o governo Trump. Que isso? O governo Trump foi um governo de ascensão do povo mais pobre, corte de impostos, empregos sendo gerados e chegando nas regiões mais pobres. Mas é o autoritário, foi o governo totalitário que rompeu com a democracia. Governo que trouxe a paz, inclusive tempos de paz no mundo inteiro. Mas veja bem, tudo foi para mandar direta para Bolsonaro. Quem é que está mudando as regras? É o Bolsonaro? Quem mudou a regra para soltar o Lula? Ou melhor, a jurisprudência da prisão em segunda instância? Quem traz insegurança jurídica de tempos em tempos para favorecer algum corrupto? O STF. Quem cria inquéritos ilegais no Brasil para prender opositores políticos? E é o executivo que centraliza o poder? Quem é que está hoje usurpando poderes? Legisla, executa e julga. Barroso também disse que o impeachment da Dilma foi um evento traumático e não era para ter acontecido. Ué, quem estava lá? O teu colega Ricardo Lewandowski. Então ele é um golpista? Você está chamando seu colega Ricardo Lewandowski de golpista? Embora ele deu um golpe também ali na Constituição, fatiando a votação, direitos políticos para um lado, impeachment para outro. Aí eu entendo como golpe, mas o impeachment em si foi um golpe, então teu colega é um golpista, Ricardo Lewandowski? Então, gente, é isso. Mas o que me assusta é que ele defende mecanismo de destituição de governo sem sustentação política. O que é isso? Acho que o Augusto Nunes comentou o seguinte sobre essa fala do Barroso. Quem é que vai medir a sustentação? Ele, o Barroso? A oposição política, que vão fazer de tudo para atrapalhar o governo? Aliás, desde o primeiro ano de mandato do Bolsonaro, a oposição está atrapalhando, impedindo. Reforma trabalhista, quem lembra do Paulinho da Força? Não podemos aprovar uma reforma de R$1 trilhão da Previdência, porque isso vai reeleger o Bolsonaro. A coisa é tão boa que não pode, vamos barrar, vamos impedir que o Bolsonaro faça um bom governo. Agora é crime também baixar o preço da gasolina. Ano eleitoral, engraçado que é crime abaixar o preço, é crime aumentar o preço, é crime congelar o preço, sempre vai ter um crime em toda ação que o Bolsonaro fizer.
Seja boa, seja ruim, seja nada. Então essa é a proposta do Barroso, eu acredito. Atrapalhar o governo, impedir que o governo faça um bom governo e chamar isso de insustentabilidade política. Então vamos destituir o governo eleito. Quem destitui governo é o povo e para isso existe eleição. Você, Barroso, participou de um congresso nos Estados Unidos com jovens de faculdade lá no Texas. Como derrubar, como se livrar de um presidente? Ora, você tem várias opções. Uma delas, espere as eleições e eleja um outro presidente. Se o povo quiser o mesmo, assim será reeleito. Ou então você pode fazer as malas e ir embora do país. Aí você se livra do presidente Bolsonaro. Não é mesmo? Existem outras possibilidades, mas eu não quero nem comentar, já fiz um vídeo sobre isso. Então tá aí, Barroso, sonhando com a destituição do Bolsonaro, porque sabe que será reeleito, não é mesmo? Acabou! É isso, gente. Deixe seu comentário, deixe o like, compartilhe o vídeo se possível. Voltaremos em breve com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não, vamos nessa.